Olá, eu sou Oswaldo Simonelli e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o segundo princípio da nossa série sobre a relação médico-paciente. O segundo princípio que a gente vai tratar hoje é o princípio da confiança. Como a gente pôde dar uma olhadinha e estudar no vídeo anterior, a relação médico-paciente ela deve se iniciar com base numa sensação de reciprocidade, em que tanto o médico quanto o paciente participam de uma troca de experiências que vai culminar numa relação absolutamente saudável, numa relação extremamente boa e produtiva, naquilo que é o maior bem a ser protegido nessa situação, que é a saúde do paciente. Pois bem, esse segundo princípio da confiança é óbvio e eu estaria sendo absolutamente redundante, né, se eu falasse para vocês que uma relação médico-paciente em que não há a confiança é uma relação fadada ao insucesso. Agora, como que se estabelece essa confiança entre o médico e o paciente? A relação médico-paciente, historicamente, ela é uma relação considerada vertical, em que você tem o médico acima e o paciente abaixo. Ou seja, há uma posição de superioridade do profissional com relação ao seu paciente. Só que essa superioridade, ao longo dos anos, ela vem se equilibrando, ela vem ganhando alguns contornos, principalmente em razão das tecnologias, do avanço da internet, enfim, da quantidade de informações que todo mundo tem acesso hoje. Então, é uma relação que vem adquirindo uma característica não mais de verticalização, mas de horizontalização. Ou seja, médico e paciente vão ficando num patamar muito próximo de aproximação, né? Não há mais essa relação de subordinação. Evidentemente que mesmo numa relação horizontal, o profissional sempre tem uma carga de superioridade. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, como é que ele trabalha essa carga de superioridade. Mas é evidente que com todos esses avanços, a relação vai ficando naturalmente mais horizontal. Então, como é que o médico deve aprender a trabalhar com essa nova relação, com essa nova realidade? Ele tem que aprender a escutar muito mais o seu paciente. A gente ouve e acompanha nas redes sociais a grande quantidade de piadas que são feitas com relação aos sites de busca, principalmente o Google. Então, as pessoas acabam chamando o tal do Dr. Google, né? Os pacientes pesquisam no Dr. Google antes de ir ao seu médico. E eu pergunto para vocês, qual é o problema que há nisso? Por que ficar tão nervoso com o seu paciente quando ele chega no seu consultório com uma informação que ele obteve na internet? Quer dizer, não, é natural hoje, todos nós fazemos isso, todos nós. Você, profissional de saúde, quando tem algum problema jurídico, por exemplo, e vai se consultar com um advogado, é óbvio que você pesquisa antes na internet para saber o seu problema, para saber se ele tem solução, quais são as soluções viáveis. Não há problema nisso. E nós temos que aprender, nós que somos profissionais capacitados, médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, enfim, todos nós temos que aprender a lidar com esse tipo de situação. Porque hoje é o paciente que pesquisa no Google para ir ao médico, amanhã é o médico que pesquisa no Google para ir ao advogado, amanhã é o advogado que pesquisa no Google para ir até o engenheiro. Então é normal essa relação, é normal. E a gente precisa aprender a ouvir aquilo que o paciente está trazendo de informação que ele leu em algum lugar. Quer dizer, não é isso que deve fragilizar e quebrar a relação médico-paciente, né? Então, não dá para se estabelecer uma relação de confiança se a gente não aprende a ouvir o outro, né? A acolher o outro. E a partir desse momento, como é que o profissional de saúde se coloca com relação ao seu paciente? Quando ele ouve aquilo que o paciente trouxe, mesmo que não seja algo plausível, né? Ele ouve e ele entende a dor que o paciente está sentindo naquele momento. A dor não no sentido físico, mas às vezes a dor no sentido emocional. Ele quer resolver aquele problema, por isso que ele foi atrás de mais informação. Não vamos nos sentir questionados com relação a isso, né? Eu acho que quem tem a capacidade técnica não se sente pressionado nem inferiorizado com alguém que traz uma informação de fora da internet, né?
Simplesmente você absorve essa informação e trata ela junto com o seu paciente. Coloca essa informação no assunto, mostra com o seu conhecimento técnico, né, que aquela informação não é a mais correta, principalmente porque aquela informação é uma informação genérica, né, e o paciente que está ali tem um problema específico, que tem que ser tratado de maneira específica, né? E aí o paciente se sente mais à vontade, mais acolhido, porque ele passa a ver que o profissional de saúde está interessado no seu problema e não naquilo que foi trazido de maneira genérica por ele da internet, né? Então, essa relação de confiança, ela se estabelece a partir do momento em que surge essa parceria entre o médico e o seu paciente, né? Naquele momento em que ele compreende o que o paciente precisa, compreende o que o paciente está trazendo, e naquela relação horizontal em que ele está um pouco acima, ele consegue, com a sua técnica, com a sua formação, mostrar para o paciente o que é melhor para ele. E aí sim a gente tem a relação de confiança. A gente começa com a reciprocidade, passa pela confiança. E quando o profissional de saúde, o médico, consegue mostrar para o paciente aquele conhecimento que ele tem de uma maneira simples, de uma maneira que o paciente entenda o que de fato está sendo transmitido, a gente vai exatamente criar o gancho para chegar no terceiro princípio, que é o da autoridade, que não tem nada a ver com autoritarismo, é a autoridade, conhecimento técnico, e é o que a gente vai tratar no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado e até breve.